Olá, pessoal! Estamos de volta. Nosso Vale Viver podcast. Me chamo Aline Gonzaga, sou psicóloga, especialista em transtornos adictivos. Estou aqui com o Dr. Rogério. Olá a todos, eu sou Rogério Jesus, médico psiquiatra e especializado também em dependência química. E hoje nós temos uma convidada muito especial para falar conosco. Doutora Aline, quem é ela? É uma pessoa muito querida, trabalha conosco, né? Faz parte da equipe da Vale Viver. O tema do episódio de hoje é uma continuidade do episódio anterior, né? Um jeito diferente de olhar para a dependência química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da família, do paciente, o momento de buscar ajuda, pincelar um pouquinho sobre codependência. Então, com vocês, a nossa convidada, Luana. Oi, gente. Queria primeiro agradecer o convite, Dr. Rogério e doutora Aline. É bom a gente poder conversar sobre isso, porque a gente vai o tempo todo vendo na prática, né? É importante trazer essas informações, as orientações e até manejo e aproximar, inclusive, né, todos aí vocês, tanto as famílias, os pacientes, quem também está interessado a conhecer como é que funcionam os transtornos adictivos. Luana, que é psicóloga, né? É especialista também em transtornos adictivos, tem formação em terapia sistêmica familiar e conduz também o nosso núcleo de família. Eu queria começar trazendo aqui para a mesa, para o debate, né? Preciso de ajuda, por onde começar, né? Por onde que essa ajuda se inicia tanto para o paciente quanto para a família. É um assunto, ou é uma pergunta muito interessante, né? Acho que constantemente a gente vê esse debate com a família, principalmente, né? Acho que é uma rede que faz essa pergunta com mais frequência, até mesmo antes do paciente. Eu acho que existem alguns pontos que a gente poderia conversar sobre, né? Primeiro é entender como é que está o paciente dentro do funcionamento dele, né? Entender, por exemplo, como é que está essa convivência com a família, até onde a família sabe, né? O que é que de fato está acontecendo ali, né, na convivência. Acho que esse é o primeiro ponto. Como pedir ajuda? Não necessariamente a gente vai já de imediato, né, numa intervenção mais radical. Acho que a gente entendendo o quadro, sim, entendendo como é que está esse movimento com o paciente, a gente vai buscando os tipos de ajuda. Sim. Doutor Rogério? Doutora Luana, eu acho que eu sempre falo aqui, né, e é muito bom a gente estar numa mesa com 3 profissionais de saúde mental que têm formação em transtornos adictivos ou dependência química, ou dê o nome, né, que quiser, mas são profissionais que foram treinados para isso. E nos episódios anteriores eu salientei a questão de que é importante buscar um profissional que entenda disso. Nós tivemos agora, né, há pouco tempo, a Jornada Baiana de Psiquiatria e lá tivemos mini cursos sobre transtornos adictivos. Gostaria de rapidamente ouvir a senhora na importância, né, e o que é que um profissional de psicologia, né, com expertise de tratar dependência química pode trazer de diferencial para, né, a abordagem do paciente e a abordagem da família que vivem esse drama. Sim, eu costumo até conversar muito com algumas outras profissionais que também têm a mesma formação que eu, mas a bagagem é diferente. Trabalhar com transtornos adictivos, a gente precisa ter alguns aspectos aí, né? Por exemplo, entender muito como é que funciona, né? Assim, o quadro, a questão das comorbidades, né? Como funciona, inclusive, o efeito de cada substância, né? Porque isso é extremamente importante. Como, inclusive, fazer uso de diversas substâncias, isso interfere, inclusive, né, na cognição, comportamento, a convivência familiar. E mais importante ainda, quando a gente começa a entender da origem, né, dos transtornos adictivos dentro da família, que é o que a sistêmica chama de transgeracionais, né? Então, a gente tem muitos casos, acredito que a grande maioria, né? A gente já tem ali um caso ou outro dentro do próprio sistema familiar. Então, isso é muito importante. Olhar para a amplitude, né? Conhecer mais ainda, e aí vamos lá para os tratamentos. Tem Antes de entrar nos tratamentos, doutora Luana. É só para reforçar, assim, de que o olhar mesmo é diferente no tratamento, porque a gente precisa, eu acredito, né, da disponibilidade, a gente precisa entender de monitoramentos, né, de como funcionam os processos de recaída, enfim, são tantas coisas que é muito diferente o processo.
Sim, sim. Vocês estão falando, assim, dessa ajuda especializada, né? Sim. E aí eu fiquei pensando que esse processo de pedir ajuda até chegar em um serviço especializado, ele tem um percurso, né? Isso. E eu acho que talvez tenha algumas etapas até anteriores. Uhum. Eu acho que para você pedir ajuda, primeiro, não sei se vocês concordam, né? Eu acho que você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. E isso vale tanto para a família quanto para o paciente. Então, essa dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda, muitas vezes é um impedimento para que essa pessoa busque ajuda ou essa família, né, busque ajuda. Então, eu acho que é reconhecer que existe um problema, talvez buscar até uma rede de apoio mais direta, né, um familiar que possa contar, um amigo que possa, né, dar um direcionamento, uma pessoa mais próxima, às vezes é um líder religioso, né, alguém que possa até orientar nessa busca por um profissional. Me permita interromper, só que assim, nessa fase aí que você descreve, principalmente na fase pré-contemplativa do paciente, onde o paciente está dizendo, eu não tenho problema com a droga, eu não vivo problema com a droga, ele tem uma grande dificuldade em enxergar e principalmente aceitar aquilo. Então, se ele vai para um profissional que não tem o entendimento, o conhecimento e a habilidade de chegar e de fazer as confrontações necessárias com a abordagem, né, cautelosa, mas profissional, ele acaba meio que dando reforçando, né, doutor? Um drible no profissional que acaba reforçando de que ele pode sair a hora que quiser. Ou às vezes as próprias intervenções não são efetivas, né? Isso. E o paciente acaba progredindo ali no processo do uso. Mas eu falo muito de chegar até um profissional. Isso. E eu acho que o que a gente vê muito na nossa prática, né? E eu vejo muito no núcleo, por exemplo, quando o paciente está nesse estágio que o Dr. Rogério trouxe, é muito importante, mesmo que a família perceba que o paciente ainda não quer ajuda, não aceita, pelo menos recorrer, né? Procurar uma equipe especializada, procurar leitura também, né? Procurar vídeos. Hoje tem se falado mais sobre isso, procurar se instrumentalizar. Tem os grupos também de multiajuda, procurar mesmo, porque talvez a família seja essa primeira ponte de pedir ajuda, até para ir construindo com o paciente essa necessidade. Você foi trazendo esse aspecto sobre quando o paciente não reconhece, né? A pessoa que precisa de ajuda, ela não reconhece. Às vezes esse reconhecimento vem da família. Isso. Mas para buscar ajuda, primeiro eu vou precisar, em algum nível, reconhecer que eu preciso. E muitas vezes, né, a gente vê que essa ajuda, ela demora, esse tempo, ele é extenso, porque o paciente está negando e, do outro lado, também a família, né? Minimizando, né? Com muita vergonha, às vezes, né? Com essa dificuldade. Mas nós vemos que nós costumamos ver ao longo dessa, né, trajetória, né, tratando dependência química, é que, na maioria esmagadora das vezes, quem busca o tratamento é a família. Né? Então, assim, a família chega lá desesperada, ou porque descobriu, ou porque não tolera mais, não aguenta mais, já pediu, já jurou, já ajoelhou, já implorou, já rezou, já, né, fez de tudo, e o indivíduo não parou, e cada dia foi mais se afundando. E a família está vendo aquilo acontecendo, e é um buraco que é sem fundo, onde o paciente vai afundando, né? Vai chegando ao fundo de poço dele, como diz Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, só que para chegar nesse fundo de poço, ele vai arrastando todo mundo que está junto. Ele não desce sozinho, a família vai descendo e desmoronando junto. Então, a família que acaba buscando. Então, muitas vezes, mesmo antes do paciente entrar em terapia, né, é positivo a família buscar essa terapia para se sentir mais fortalecida, né, e conseguir, né, ter esse suporte. A gente vai falar um pouco mais dessas dificuldades da família, nos desafios da família, né? Mas isso de fato é uma realidade. Mas mesmo sendo a família a buscar ajuda em primeiro plano, a gente percebe que quando a família chega até nós, já está um estado crítico, né, doutora? Já passou anos. Né? Sim. Anos. Vários estudos mostram que, né, primeiro leva anos até a família descobrir que o filho usa. Isso. Depois que descobre, entra naquela fase, né, de confrontação, de briga, depois na fase de negação, e aí passam anos, às vezes décadas, para buscar o primeiro tratamento. E o internamento, como o doutor Aline costuma dizer, nunca é o primeiro
tratamento, eles costumam achar que só interna quando não tiver mais jeito, Sim. quando já tiver, né, tentado de tudo. Então vai para ambulatório, vai para CAPS, vai para hospital dia, e o paciente não para. E aí, finalmente, quando o paciente já está esvaído, destruído, já sem repertório social, laboral, aí que dizer... No nível de cronificação, né, doutor? Cronificação grave, muito, né, depauperado fisicamente, psiquicamente, Sim. entrega para o internamento e diz, vai, agora é de vocês, vê o que dá para fazer. E outra coisa, em 30 dias vocês recuperam ele? Né? O sujeito está na droga às vezes há 10, 20, 30 anos e ele quer que em 30 dias você entregue outro cidadão. Eu acho interessante quando vocês trazem isso, porque a gente pode pensar hoje numa visão mais ampla, né, de que até a iniciativa do podcast mesmo, porque se a família tem, né, assim, alguns recursos, tem aonde escutar, ver, estudar, pelo menos ter uma visão diferente do que socialmente se é construído das dependências químicas, dos vícios, das compulsões em gerais. Poxa, vocês veem tanto, né? A gente percebe que os primeiros históricos é sempre na infância, na adolescência, já começa alguma série compulsiva ali. Se a família já consegue visualizar, já consegue ali, de alguma forma, né, ter o recurso de pedir ajuda ou de se conscientizar a partir disso, a gente tem a família poder ter acesso a algum tipo de conhecimento, Isso. né? Porque essa busca extensa parte também de uma falta de conhecimento. Exatamente. Então, muitas vezes a família tenta lidar com o problema sozinha, Uhum. O paciente também tenta lidar com o problema sozinho. Sim. E aí, por conta dessa ausência de conhecimento, né, que existe tratamento especializado para isso, que existe profissionais que podem, né, ofertar a ajuda que eu preciso. E que a ajuda que eu preciso não necessariamente, né, Luana até trouxe isso, né, a intervenção mais radical, que é o internamento, que muitas vezes está no imaginário, né, da pessoa que está com problemas com uso de substância, é que se eu for em uma clínica que trata dependência química, vão querer me internar. Isso. Então, assim, a gente tem estágios, a gente tem níveis, a gente tem protocolo, a gente tem indicações diferentes para estágios diferentes, para necessidades diferentes, né? O caminho ideal seria que todo mundo pudesse se tratar ambulatorialmente, Sim. né? E cessado as tentativas, né? As alternativas ambulatoriais sem surtir efeito. Sim. Aí sim, né? Talvez seja o momento a gente pensar numa intervenção mais agressiva, como o internamento. Na verdade, nem mais agressiva. Acho que é uma intervenção mais... que vai atender... de crise também, exatamente, né? A pessoa de forma integral, né? Na sua integralidade, que às vezes o acompanhamento pontual, ambulatorial com o profissional não vai conseguir. E só para quem está assistindo a gente, né? Pela primeira vez e que não tem nenhum tipo de conhecimento do que são essas possibilidades de tratamento, né? Quando a gente fala de ambulatório, tanto pode ser as consultas que você vai ter com psiquiatra, com psicólogo, as sessões de família, né? Quanto pode ser o hospital dia, que é uma outra estratégia ambulatorial, só que para um nível mais semi-intensivo. Então, a pessoa vai, passa o dia... tem contato ali com grupos, né? Com terapias de grupos, com atividades de grupos, com um processo de conhecimento mesmo acerca da sua questão de partilha, de troca. É uma intensificação do acompanhamento, né, individual, que seria das consultas, das sessões de terapia. E a outra modalidade de tratamento seria o ambulatório, que aí é o internamento, que é um cuidado integral. Né? Então, até para quem está acompanhando pela primeira vez, né, e está iniciando essa busca por se instrumentalizar, por conhecer quais são as possibilidades, quais são os caminhos, né? Existe um percurso, existe um caminho, né, que pode ser definido para cada caso. A Aline colocou uma coisa aí que eu acho bem importante, que é assim, instrumentalizar essa família. Eu acho que esse podcast tem essa função. Sim. Né? Vamos entender que, né, existe aí muito material, muitos profissionais qualificados ou não, mas falando para um público profissional. Sim. Mas existe poucos profissionais falando para você, que é família de dependente químico, que vive isso na pele, que está com esse problema em casa. Sim. Entender, né, no beabá o que acontece na sua vida, na vida do seu familiar. Então, e para o próprio dependente, né? É uma pessoa que está enfrentando problemas com substâncias e que está buscando ajuda, está tentando entender, né? Eu acho que é um podcast destinado
de fato, para as pessoas que desejam se recuperar, seja a família, seja a própria pessoa, né? Eu acho que pelo convite também de vocês e conhecendo o nosso trabalho, convidar também o outro a desmistificar um pouco esses estigmas da dependência química, dos transtornos adictivos, da marginalização que isso causa, inclusive. Então, refazer o olhar. Eu acho que hoje existe uma amplitude, uma serenidade, né? É uma doença, né? Não é descaração. Eu acho que isso tem um tom de cuidado, é um tom de acolhimento, é um tom de, você não está sabendo fazer, a gente pode chegar junto, a gente pode... Tem saídas, né? Perfeito. Acho que essa sensação também, para quem está assistindo, para quem é família, né? Para quem tem a questão dos vícios também, tem possibilidades, porque eu vejo muito a família chegar no lugar do desespero. Desesperança. E pronto. E às vezes é também a própria pessoa, né, chega nesse momento. E eu acho que você tocou num ponto importante, porque o tema do nosso podcast dependência química é uma outra forma de olhar. Sim. Né? E a gente tem batido até nos episódios anteriores com relação a esse estigma, esse preconceito. Não a gente não vai aqui reforçar estigma social, muito pelo contrário, né? Eu sempre digo que na Vale a gente trata pessoas como pessoas, né? E o objetivo desse podcast é justamente a gente poder falar sobre a doença, né, a dependência química, mas sempre tratando com muito respeito e respeitando a dignidade dessa pessoa. Entendendo a dependência química como uma doença, a gente tem que entender que ali tem um sujeito, aquele sujeito tem família, aquele sujeito o ente mais importante para aquela família, até porque está naquele momento na condição de doente ou de paciente, então ele é o ente mais importante para aquela família. Né? E assistir esse podcast aqui, seja para um paciente ou seja para um familiar, é entender de que dependência química é uma doença, ela é crônica, ela é incurável, mas ela tem tratamento. Se você busca profissional qualificado, que pode te orientar, que pode dar a diretriz, que pode mobilizar o paciente para este processo, você já ganhou muito naquela corrida. Você já começou aquela corrida vários passos adiante. E isso, inclusive, para o próprio paciente tirar aquela ideia de que psicólogos e psiquiatras vão querer me encher de remédio ou vão querer me internar à força, quando na verdade existe um leque gigante de opções e dentro dessas opções também está o uso às vezes de remédio para tratar os sintomas de abstinência, está também internamento, mas são várias as opções a depender da fase que o indivíduo está passando. E aí a gente falou um pouco, né, desses primeiros passos, né, do reconhecimento, da busca por um profissional qualificado que possa te ajudar. Eu acho que vale a pesquisa, vale a indicação, né? Pedir referência até de um outro profissional que não seja da área, mas né, os profissionais costumam ter uma rede, conhecer uns aos outros, então buscar alguém que tenha uma referência, né? Que tenha uma especialidade na área de dependência química, né? E eu acho que vai um ponto importante, porque às vezes o paciente chega, né? Chegou até ajuda, mas não se compromete com o plano de tratamento, né? Não quer se submeter ao que foi indicado, né? Então, eu acho que, assim, por onde é que eu começo essa ajuda, né? Eu começo reconhecendo, eu começo pedindo ajuda, eu começo buscando um profissional que possa me ajudar e eu também começo, né, estando aberto a ser ajudado, porque às vezes a ajuda que eu preciso não é a que eu quero. Sim, e isso acontece muito com as famílias também, né? E eu sempre falo com as famílias que a gente tem dois tipos de ajuda, de suporte, né? Ela precisa ser efetiva, eu preciso seguir as orientações, compreender, construir esses passos também, e afetiva, porque não é assim, excluindo o amor, o cuidado, o respeito, mas eu preciso construir o limite, eu preciso entender como é que eu posso ajudar, até onde eu posso ir também, quais são os recursos que eu tenho, né, porque isso facilita muito, através do diálogo, através dos manejos, né, isso tende a ter um efeito mais positivo. Por exemplo, ainda que o paciente na primeira instância, não consiga seguir essas orientações, mas se a família conseguir seguir, né, colar junto com a gente da equipe, por exemplo, a gente já tem um resultado, assim, de poder ter um espaço melhor para alcançar o paciente. Se a família não entra nisso, Aline, a gente já sabe para onde vai, né? Eu costumo dizer que
o bom médico, o bom psicólogo, não é o que faz o que o paciente quer, é o que faz o que o paciente precisa. Sim. E muitas vezes o que o paciente precisa está bem distante do que ele quer. O que ele quer muitas vezes está na facilitação, na permissividade, que é aquilo com que ele está acostumado, no imediatismo, que é aquele que está acostumado dentro do processo de dependência. Quando chega um profissional treinado que diz, não, isso aí não é tão imediato quanto você acha que precisa ser. Isso não é tão necessário quanto você acha que precisa ser. E aí, faz o que ele de fato precisa, isso gera uma angústia inicial, gera, às vezes, até o paciente fica chateado e com raiva, depois ele consegue metabolizar essa emoção, esse sentimento e entender que aquilo foi positivo no processo dele lidar com a frustração. Porque lá fora, toda vez que vem a frustração, ele recorre imediatamente à substância, à droga, buscando a droga agora como analgésico para as dores que ele não consegue suportar. E, doutor, o senhor percebe que esse comportamento a gente vê na família também, né? Eles acabam reproduzindo, por exemplo, a ansiedade, o imediatismo. Olha, já procurei, já estou seguindo aqui a orientação, cadê a resposta? Né? Vocês já introduziram o próximo tópico, que é justamente isso. Quais são os desafios, né? Da família, do paciente. Antes da gente entrar nesse tópico, eu queria só fazer um adendo, porque a gente falou muito, né, de buscar ajuda especializada e tudo mais, e algumas pessoas não vão ter acesso, né, a gente está fazendo aqui para o YouTube, que é um canal, né, é uma rede aberta, que tem públicos diferentes. Então, se eu não tenho um plano de saúde, se eu não tenho condições de chegar até um serviço especializado, a gente tem os grupos de mútua ajuda, né? Que tem uma função social importante, que tem uma efetividade, inclusive, né? Um programa, né? E é gratuito, né? Não existe a única condição para participar é o desejo de se recuperar. Então, a gente tem os grupos do NA, a gente tem os grupos do AA, a gente tem o grupo do Alanon para família, né? Do Amor Exigente Do Amor também. Exigente, exatamente. Tem agora jogadores anônimos também, né? Então, eu acho que vale aí a gente pensar de que se eu realmente preciso de ajuda e eu desejo essa ajuda, eu preciso buscá-la, né, de alguma maneira. E aí, entrando nesse tópico dos desafios da família, né, que vocês começaram a introduzir, e de fato a gente percebe que na prática, paciente e família, né, às vezes parece que está muito distante, mas a gente percebe que tem padrões comportamentais bem similares, né? Sim. Então, a gente costuma... o dependente químico, ele costuma ser visto como impulsivo, né? Imediatista, tem uma dificuldade de adiar a recompensa, de esperar, né? Um planejamento a longo prazo. De lidar com as frustrações, né? De uma certa forma. Mas a gente também percebe isso nas famílias, né? Muito. O dependente químico, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a representação daquela família. Ou aquela doença é a representação da doença da própria família, com a palavra aí, né, a psicóloga especializada em família. É o que a gente fala da transgeracionalidade, realmente os comportamentos eles vão aparecendo, né? Percebe-se, inclusive, de que a família reproduz muito isso e o paciente acaba também reproduzindo, não vem dele, né? Já vem do sistema. Mas, como ele está ali como, né, paciente, ele já fica ali como foco principal. Não. Muitas vezes, por exemplo, essa ansiedade, ela já é muito presente, né? O imediatismo, a recompensa ali que você trouxe. Isso. Como é que, né, por exemplo, os pacientes que utilizam a substância já têm um prazer de imediato, mas esse prazer, essas coisas mais imediatas já acontecia também, às vezes, muitas vezes, na verdade, né? Dentro do sistema, onde eu não ensino a criança a esperar, né? Onde eu não ensino, por exemplo, ter o passo a passo dessa construção, do que é que eu posso agora, do que eu não posso. O sistema, ele já vai sendo alimentado com isso. Aí, os transtornos adictivos acabam aparecendo, reforçando alguns comportamentos de verdade. Sim. E aí a gente vai vendo esses padrões acontecendo do paciente de uma maneira, da família de outra, mas às vezes é o mesmo padrão. Isso. Né? A negação, muitas vezes o paciente
nega, tem dificuldade de reconhecer que os problemas na vida dele, né, que a falta de controle na vida dele tem uma relação direta com a substância, mas muitas vezes a família nega de outras formas, né? A família minimiza, né, a gravidade dos padrões. Acaba construindo o que a gente chama também de segredos familiares, né? Vai tentando ali conduzir isso. Né? Dos membros que precisam saber, que são necessários. Não é fazer fofoca, não é para contar pra tia fofoqueira, né, pro vizinho, não é disso. Mas não dá para esconder de um pai que o filho foi pego com maconha, né? Por exemplo. Eu tô escondendo, eu como mãe, de um membro que precisa saber. Sim. Então, isso é muito comum nas relações familiares. Aquele indivíduo, pai ou mãe, que é o mais permissivo, esconder daquele outro pai ou mãe, que é o mais rígido, que é o mais inflexível, que tolera menos, esconder essas transgressões, né? Achando que está protegendo o filho e que, na verdade, está criando a lógica ali da transgressão contínua sem pagar o preço por aquilo. Sim. E, às vezes, a impulsividade a gente percebe na família... nas atitudes um pouco desastrosas, né? Só decidir as coisas pela via da impulsividade, no momento ali, no calor da emoção, né? É sempre no momento da crise que quer decidir tudo, que quer resolver o mundo. E aí, depois que as coisas se acalmam, que a poeira baixa, aí não vai mais para a sessão, não vai mais para consulta, para o acompanhamento, ou não segue as orientações, ou não vai mais buscar ajuda, porque já está tudo calmo, já está tudo tranquilo, tudo já resolvido. deu tudo certo, Exatamente. Então, a gente percebe que os mesmos desafios que o paciente enfrenta, a família enfrenta, só que de outras maneiras, né? Com outras roupagens, mas a gente percebe, de fato, esses padrões muito similares. O Dr. Rogério trouxe esses aspectos, né, dentro da maternidade e paternidade. Eu acho que é algo que eu sempre falo no núcleo, né? A gente precisa rever essas questões de funções. Não tem, né, manual de instrução de ser pai, de ser mãe, mas eu preciso aprender numa construção de autoridade, né, de como é que eu vou construindo a educação, como é que eu vou construindo o amor, né, como é que eu vou construindo um aspecto que falta muito nas famílias hoje em dia, o diálogo. A construção de uma comunicação mais clara, mais assertiva, sem ser passivo-agressivo, né? Uma comunicação honesta. Como é que eu vou cobrar, né, entre aspas aqui, uma honestidade do meu filho, se eu não consigo ser honesto dentro da convivência, se eu também tenho outros segredos, né? Se isso faz parte do enredo familiar, isso se torna mais difícil, né? Esses segredos vão aparecendo e aí se cria essa bola de neve e o paciente não tem espaço, inclusive, de falar que está precisando de ajuda. Sim, né? E às vezes também tem essa questão. Eu espero, ou eu te digo que você pode me pedir ajuda, que você pode falar, só que aí quando eu falo, né, quando eu expresso, né, que eu usei, né, que eu não dei conta, que eu não segui o planejado, e aí vem muitos dedos, né, de acusação, de julgamento, e aí o paciente sente que a solução para lidar, né, com isso é mentir, é esconder. Sim. Tem duas situações que eu falo sempre no tratamento da dependência química, que é o seguinte: a primeira de todas você tem ali seu bem mais precioso, que é seu filho. Não é? Então, assim, é seu bem mais precioso, é seu tesouro. E de repente você descobre que aquele menino está usando droga e ele passa a ser o capeta em forma de gente. A partir daquele momento que você descobriu que seu filho usa droga, ele é o demônio. Sim. Então, assim, vamos tentar entender como ele chegou na droga. Essa é a primeira premissa. Então, né, como é que alguém que era seu bem mais precioso, de repente, deixa de prestar porque você descobriu que ele está usando substância? O segundo ponto é, quando o indivíduo começa a se tratar e ele, né, passa a partir dali a tratar, está em abstinência, conseguiu vencer e eventualmente ele tem um lapso e ele usa, imediatamente ele é totalmente desqualificado, porque como fraco, como desqualificado, como impotente, como incapaz, porque ele não foi capaz de manter a abstinência. Costumo sempre dizer para a família: a senhora é diabética? Né? Sou. A senhora come um docinho de vez em quando? Como.
E eu digo, mas a senhora está recaindo no doce. A senhora sabe que é diabética, não posso comer doce. O senhor é hipertenso, mas no fim de semana o senhor come um churrasquinho, que é salgado. O senhor está recaindo. Então, doenças crônicas são comuns terem recaída. O dependente químico tem uma doença crônica, que a gente sabe que é incurável, que é a dependência química, e quando ele tem eventualmente um lapso, que é o uso pontual, a família imediatamente, tudo estava lindo porque ele estava sem usar, e se ele tem um lapso, tudo deixa de prestar instantaneamente, inclusive deixando de usar a grande vantagem que é retirar da recaída o aprendizado necessário para entender o que aconteceu. Sim, essa percepção da recaída como, inclusive, a invalidação de todo o processo. Sim. Eu acho que essa é a grande questão. O fato de uma pessoa ter recaído, né, não significa que não quis, não havia um desejo real. Né, significa que tem uma doença e que talvez, inclusive, ele não tenha encontrado as ferramentas adequadas ou que ele tenha identificado, né? Você falou da questão da aprendizagem com a recaída, né? Eu acho que foi até a Unicassa que fez essa metáfora da recaída como acidente aéreo. Sim. Né? Então, eu gosto muito dessa metáfora. A recaída é um acidente aéreo, né? Quando se tem um acidente aéreo, se pega a caixa preta, se identifica as causas, se aprende, né? Se resolve o problema que gerou aquele acidente, para que não haja novos acidentes, pelo menos pela mesma causa. Sim. Se a gente não aprende com a recaída, o paciente, né? Reincide no processo de recaída. Mas a gente vai ter um episódio para falar de recaída, tá? Eu acho que esse, inclusive, é o grande desafio da família também, né? Partindo do ponto que você trouxe, Aline, do questionamento, é porque, assim, a família, ela vai precisar também aprender qual é o lugar dela, de fato, no tratamento, né? Assim, qual é a responsabilidade, né? Por onde eu vou recomeçar? Como é que eu vou reconstituir a convivência diante de tantos impactos, né? Como é que eu vou reaprender, inclusive, dentro das funções que eu ocupo na vida daquele paciente, por exemplo. E aí eu vou também compreendendo, por exemplo, junto com ele, quais são os fatores de gatilhos, quais são os fatores de prevenção, aonde eu vou, né, assim, instrumentalizar o suporte mesmo. Às vezes a própria família, né, é o principal gatilho, na maioria das vezes, nas relações, né, de convivência. Ainda que não saiba, né, que isso inconscientemente, né? Que não seja, e não é proposital, né? A gente não tá aqui para demonizar a família, né? Ou trazer a família como causa. Mas, às vezes, pela própria falta de conhecimento, de saber como lidar com a questão, a família pode se tornar um gatilho, né? Dentro aí do processo do paciente. E aí, volta para aquele ponto que vocês trouxeram no início, que é a ajuda especializada. Né? Então, um profissional que é especializado na área é um profissional que vai te ajudar e ajudar o paciente e a família a lidar com a recaída. Sim. Então... isso me fez lembrar uma coisa que a gente não comentou sobre por onde buscar, né, essa ajuda, iniciar essa ajuda, que muitas vezes a ajuda, né, Luana citou, que começa pela família, e às vezes essa família vai precisar ser vinculada a um acompanhamento individual para aquela família, né? Luana, como terapeuta familiar, né, a gente compartilha casos de paciente, que eu atendo o paciente, ela atende a família daquele mesmo paciente. Sim. Porque a ajuda e o suporte que aquela família precisa, eu, como terapeuta do paciente, psicóloga do paciente, não vou poder fornecer, né? Porque existem limites ali na atuação. Então, a família só vai saber como lidar com a recaída se ela tiver assistida. Isso me faz lembrar que quando nós começamos na Vale Viver, vocês ainda eram estudantes secundaristas, mas logo... Revelando a idade. Doutora Lidiane, né, propôs logo o núcleo familiar. Sim. Né, e o que nós víamos era, muitas vezes a família chegava lá tão desesperada, ela queria internar e voltar depois de 1 mês, 2 meses, para pegar outro ser humano. E eu costumava dizer, olha, isso aqui não é uma fábrica onde você coloca areia de um lado e pega vidro do outro. Sim. Né? Isso é um ser humano e você precisa participar do processo. E aí entra essa questão que, né, a doutora Lidiane começou, né, e foi migrando, já passou outros profissionais e hoje está, né, sob a coordenação de doutora Luana, que é o núcleo familiar da Vale Viver. E aí, doutora Aline, queria que a senhora, que entende bem disso, pudesse perguntar à doutora Luana, né, a forma técnica que ela conduz isso, a importância disso, porque eu costumo sempre dizer que é o seguinte...
Às vezes, o paciente interna e não tem o aprendizado que nós gostaríamos, mas a família, no núcleo familiar, sai tão evoluída, tão cheia de informações e de vivências, que algo muda naquele convívio familiar. Sim. É o que a gente estava conversando, né? O tratamento, ele vai iniciar por alguma via, né? Se existe disposição, vai iniciar por alguma via. Vai ser ou pelo paciente ou pela família. Então, um dos mitos que se tem é que o paciente precisa querer buscar, e muitas vezes é a família sendo assistida, a família sendo acompanhada, que aí vai despertar, né, naquele paciente o desejo de mudança, porque a ideia, eu sempre faço a metáfora da engrenagem, né? Então, a família é uma série de engrenagens que está todo mundo se girando ali para o mesmo sentido. Sim. Se uma peça trava e vai girar para o sentido oposto, ela vai obrigar todo o restante a se movimentar. E eu acho que é isso que a gente tenta fazer no núcleo familiar, né? Sim. Luana pode falar. E na própria sistêmica a gente já traz muito isso. Por exemplo, na terapia familiar. Não vem todo mundo, vem quem puder. Sim. Né? Vem quem estiver disponível. Isso. E aí a gente vai, por exemplo, podendo conversar, elaborar, entender as dificuldades, né? Entender o que é possível. Desculpa interromper, mas quem está disponível habitualmente é quem está disponível à mudança. Sim, e que bom que existem ainda essas pessoas, né? Que a gente pode... Eu sempre falo que é como se tivesse sendo um agente de mudança também dentro da família, né? Essa pessoa que tem mais disponibilidade. A gente vê muito isso no núcleo, por exemplo, quando a gente faz palestras, oficinas, dinâmicas, onde as famílias podem compartilhar. É um lugar muito seguro, é o lugar do anonimato também, né? É o lugar onde tem... Eu sempre começo no Cleo dizendo, olha, vamos convidar todos os preconceitos, preceitos e tudo que vocês acham, que vocês aprenderam, né, sobre dependência química, vamos engavetar e vamos aprender juntos, que a gente está sempre aprendendo sobre isso, né, sempre desfazendo esse olhar mesmo e um olhar mais cuidadoso. Essa é a premissa básica do núcleo. E aí a gente, por exemplo, vai, dentro das palestras, escutando outras experiências, né, é muito importante, por exemplo, uma família que inicialmente está tendo muitas dificuldades, ouvir de uma outra que já passou por isso, que já tentou, é o esperançar, né? E que tem possibilidades, olha, eu fiz nessa condução, segui essa orientação, né? Consegui, por exemplo, contactar a doutora Aline, doutor Rogério, Luana, né? A gente já foi seguindo um outro caminho. Se a família chega, eu digo que é um time de futebol. Se cada um entende sua função, né? Se cada um entende, inclusive, como é que a partida pode funcionar, isso não é o resultado do gol que faz a diferença. É como a partida, ela vai se desenvolvendo, na verdade. Sim. E o que não dá é pra um lado não quer, e aí o outro lado não quer porque o outro lado não quer. Isso. Que é o que acontece muito, né? Esse jogo, muitas vezes o paciente não está reconhecendo ainda a necessidade de ajuda, a pessoa está com muita dificuldade. Do outro lado, a família acha que o problema é dele, é ele que está com problema, então eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada o que fazer, e aí eu também não quero receber ajuda, né? Eu não quero participar do tratamento, eu não quero buscar ajuda. Se eu tô sendo afetado diretamente pelo problema, né? Travou até... Trava a língua agora. Eu vou precisar também receber ajuda. Sim. Né? Eu vou precisar ser ajudado dentro da minha dificuldade. Né? Eu acho que isso entra em um aspecto que é o tema que às vezes até é um pouco polêmico no meio profissional, mas que a gente utiliza muito com o público direto, com o público leigo, e os grupos de mútua ajuda se utiliza muito desse conceito, que é a codependência. Sim. Né? Então, para quem está assistindo agora, né, e que não sabe o que é codependência, a Luana pode comentar brevemente, a gente vai complementando, né, para que a gente possa fazer com que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouco, né, de que o dependente químico, ele padece de um adoecimento de um lado, né, e a família tem um fenômeno também que vai aparecer. Que é o que a gente chama da codependência. Eu acho que é o lugar de desmistificar também, porque quando a família ouve de primeira, inclusive no núcleo, já fica assustada, né? Se existe um paciente que ele tem uma questão, né, dos transtornos adictivos, a família também adoece, né? É o lugar da exaustão, é o lugar do cansaço, é o lugar que vai adoecendo e causando desregulação emocional também naquele indivíduo. E aí eu vou também construindo o caminho para a codependência, onde eu fico refém
da dependência do outro também, sem utilizar aquela substância. Eu vou fazendo, inclusive, o que o Dr. Rogério inicialmente estava falando, eu vou reproduzindo alguns comportamentos adictivos sem uso, né? Eu vou reproduzindo, por exemplo, estar refém sem usar também, né? Se a gente vê a palavra adicto, né? Refém de algo, e a família fica refém daquilo ali. Muda todo o sistema, né? Muda a rotina, os impactos financeiros, os impactos principalmente emocionais. Então, assim, aquele sujeito, ele para a vida para viver, né? A frequência da dependência química do outro. Nós temos algumas coisas também importantes, que é o seguinte: o paciente é dependente da droga e muitas vezes a família é dependente não do paciente em si, mas é dependente da doença do paciente. Sim. E se você tira a doença do paciente, você desestrutura aquela família, né? Se um dia tiver tempo, né, eu vou escrever um livro. Como a droga desestrutura a família. Né? Porque a droga desestrutura, isso nós sabemos. Mas existem muitas vezes onde aquele processo de drogadição é ele que está estruturando aquela família, está tão decadente, tão bagunçado, que se você tira o dependente químico, se ele para de usar a droga, a família entra em colapso. Ela não sabe mais, ela não tem a quem se queixar, ela não tem de quem se queixar, porque antes ela se queixava: olha como eu sofro, comadre, né? Joãozinho tá usando droga, tá pegando meu cartão e sacando minha aposentadoria. E você pergunta: mas por que a senhora não muda a senha? E ela deixa o cartãozinho sempre no mesmo lugar, com a mesma senha, e o filho ou o neto vai lá e saca. Mas a doença da codependência tomou aquela família de tal modo, então ela está dependente da doença, de ter alguém doente dentro daquele núcleo familiar. Esse conceito, essa ideia que o Dr. Rogério está trazendo, eu trouxe até aqui uma frase do livro Codependência Nunca Mais, que é uma literatura para leigo, né? Então, se você quer entender mais sobre o conceito, né, a ideia de codependência, inclusive acho que codependência cabe até um episódio só de codependência, né? Porque, enfim. Chama a doutora Lidiane, ela tem uma boa experiência nisso. Então, a autora, ela traz a seguinte definição de codependência. O codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dela. Né? Então, quando vocês vão trazendo, né, que o codependente, ele não tem a dependência da substância, mas ele tem, muitas vezes, uma necessidade, uma obsessão em achar que vai controlar e resolver o problema daquela pessoa. Ou então tá fazendo aquilo como um movimento de cuidado, né? Se sentindo o principal. A alegação é que é por amor. Isso. Eu tô fazendo por amor. E de algum modo por amor, né? Inconscientemente, e aí tem aquela questão, né, de ser o principal responsável, de querer gerenciar tudo, de achar, inclusive, que gerenciando tudo tá ajudando. A ponto de uma mãe, né, contar para mim, uma não, várias: doutor, eu vou na Boca comprar droga para ele não se expor ao risco de ir na Boca e ficar por lá usando. Eu disse: mas senhora, na Boca ele é conhecido, a chance dele sofrer algum problema lá é bem menor do que uma senhora distinta entrando numa boca de fumo para comprar droga. A gente vai vendo, né, alguns comportamentos extremos, né, que o familiar do paciente pode chegar, né, nessa tentativa de proteger. E eu acho que isso vai apontando muito para um comportamento que a gente vê no paciente, mas também vê na família, que é aquela onipotência. O paciente tem uma onipotência de achar que vai controlar tudo sozinho, que vai controlar o uso de substância, né, que ele vai parar quando ele quiser, que ele tem um domínio sobre aquilo. E a família, muitas vezes, tem uma onipotência de achar que vai resolver sozinho, inclusive, né, o uso daquele familiar. Então, é uma tentativa de controle e, muitas vezes, de resolver o problema pela via do controle, né, e uma tentativa solitária. Quando a gente vai vendo esses comportamentos, muitas vezes a família não está sendo assistida por um profissional ou se não está seguindo as orientações. Né? Então, de fato, tentar resolver o problema da mesma maneira, esperando que os resultados sejam diferentes, né? E não seguir, não tentar o novo, né? Não tentar aquilo que é orientado, né? Aquilo que é sugerido. Uma observação que eu quero fazer sobre codependência, não sei se tem profissional assistindo a gente, né? Codependência não é uma categoria diagnóstica, não foi reconhecida, não é um fenômeno clinicamente observado, é controverso, inclusive, entre os profissionais. Tem profissionais que
codependência não existe, codependência existe, deveria ter uma categoria diagnóstica, né? Outros vão classificá-la ali muito dentro do transtorno emocionalmente dependente, né? Da dependência emocional, enfim, do grupo dos dependentes emocionalmente, por não ter, de fato, né, uma categoria específica. Então, a gente não tem um CID, né? Não é uma doença que vai ter um tratamento científico, né? Mas é um fenômeno, algo que a gente observa que acontece. Eu diria que é a consequência de você viver com uma pessoa que tem uma dependência, que está ali, de algum modo, refém daquela dependência, e você está refém da relação com aquela pessoa, né? Como a Melody trouxe, né? Obcecada em tentar controlar, né, o comportamento que te afeta daquela pessoa. E sempre no intuito de ajudar, né? Achando que está ajudando mesmo. Um comportamento de um moldou a mudança do comportamento do outro, e aquele novo comportamento do familiar passou a ser algo patológico, que apesar de não ter uma classificação como doença, mas é um comportamento disfuncional. Né? Nós podemos ter certeza disso, que gera sofrimento contínuo. E às vezes os pacientes usam a codependência contra a família, né? Você tem que reconhecer que você tem uma doença, né? Então, se você, né, está nos assistindo, não use a ideia da codependência contra o seu familiar. Né? Eu digo que se existe um codependente é porque existe um dependente. E de algum modo os meus padrões retroalimentam a codependência do outro. Eu sempre digo, se um dos lados, né, resolver modificar o comportamento, a forma como interage, a mudança vai acontecer do outro lado. Né? Então, se você tem um codependente, você tem uma parcela de responsabilidade nisso. Né? Assim como o codependente, ele tem uma responsabilidade na sua codependência. Não dá pra gente botar tudo na conta do dependente químico e esperar que ele, depois que ele se curar, né, entre muitas aspas, que ele se recuperar, a sua codependência acaba, porque a gente vê que não acaba. A gente vê que, na verdade, esse padrão já faz parte da história daquela pessoa. O codependente é aquela pessoa que ela acha que ela pode ajudar todo mundo. Ela não aprendeu a dizer não. Né? A pessoa tem um problema e ela não diz assim, nossa, sinto muito que você tem um problema, como é que eu posso te ajudar? Ela é a pessoa que diz, eu vou resolver por você. E toma o problema da pessoa para ela. Então, a gente não pode dizer que a conta é toda do dependente químico. E a gente sempre usa a metáfora do bombeiro, né? Aquela pessoa que chega para apagar os incêndios. Todos os incêndios, na verdade, já tem muito desse repertório, né? Mas depois se queixa que está sobrecarregada, inclusive. Porque não tem vida, não consegue viver, porque é cansativo de fato, porque está sempre resolvendo os problemas do familiar que é dependente químico. Agora, nós temos um familiar que é dependente químico, que por um lado tem um padrão que gosta de se vitimizar boa parte do tempo. Nós temos o familiar que é codependente, que acaba também se vitimizando. Então, se a gente não trata todo mundo ao mesmo tempo, não dá para eu querer. É como tratar dependência química em alguém que tem comorbidade. Alguém que é dependente químico e é bipolar. É dependente químico e tem TDAH. Eu não posso tratar uma coisa para depois tratar outra. Eu tenho que tratar tudo de vez. Então, eu não tenho como tratar o dependente químico para depois tratar a família. Né? Então, eu tenho que tratar ambos. Por isso que o internamento num local especializado, que tem a expertise de fazer isso, enquanto eu estou tratando o paciente internado aqui, eu estou tratando a família nos núcleos familiares aqui, para poder, ao final, né, ambos saírem melhorados. Até porque, tem uma coisa importante de pontuar, que esse paciente internado ele vai receber visitas ao longo do internamento. E se essa família não está treinada, né, e habilitada e psicoeducada pelo núcleo familiar, ela vai para a visita ou nas ligações, muitas vezes despreparada, sem saber como lidar com aquele padrão do paciente. E se a pessoa, pegando esse exemplo do internamento, né? Se a pessoa está internada, ela vai retornar para casa, né? Então, ela vai voltar para o convívio familiar e eu vou precisar ter minimamente uma noção de como lidar com aquela problemática.
Eu acho que é isso, né? Se a gente for estender para falar sobre codependência, né? Vai faltar tempo, porque de fato são muitos aspectos, né? Codependência não é uma coisa simples. Eu volto a dizer que acho que é muito importante a gente entender que não se trata de culpar o codependente, nem culpar o dependente químico. A gente precisa sair desse jogo da culpa, né? Porque o jogo da culpa, estar no funcionamento da culpa faz todos os lados irem para o jogo da acusação. Então, quando a gente está buscando culpados, né, a gente está buscando quem causou o quê. Sim. E quando a gente vai buscar na dependência química, não tem uma causa, né? Quando a gente tem uma doença multifatorial, ainda a gente tem mais perguntas, inclusive, a ciência tem mais perguntas até do que respostas para a dependência química. Então, a gente não pode colocar na conta da família. Também como não dá para a família colocar na conta do paciente todos os problemas familiares. Claro que a gente sabe que tem problemas objetivos que são gerados diretamente pelo uso de substância do paciente, mas eu não posso colocar naquela pessoa, né, a responsabilidade pela forma de como eu lido com os problemas, com a minha vida, com o que eu sinto, né, com ela, com os outros. Então, eu acho que cabe cada um assumir responsabilidades, né? Tanto a família quanto o paciente, entendendo que a gente entende que tem sofrimento, sim, mas a gente entende também que tem saídas, que tem alternativas, desde que cada um esteja disposto, né? Pegando a metáfora que Luana usou, a ir de fato, né, para o campo, né? Assumir, a vestir a sua camisa, fazer a sua função. O que não dá é para ficar sentado no banco, esperando que os profissionais joguem a partida por mim. E uma outra coisa, eu preciso fazer isso com a intenção genuína. Eu não posso fazer achando que o que eu estou fazendo eu já preciso de uma resposta do outro. De uma recompensa do outro, isso, de uma validação, porque às vezes não vem. Não vem. Então, eu acho que é justamente isso. Fazer porque eu preciso melhorar, eu preciso achar uma forma de viver e conviver melhor. Sim. E esse seria o principal objetivo. Eu acho que o reconhecimento, né, essa validação do outro é uma consequência, e uma consequência secundária. Porque se a gente faz por conta do outro, quando tá chateado com o outro, aí perde o motivo, né? Sim. Perde a razão, a motivação por continuar fazendo. Eu vejo muito o discurso da família no núcleo, quando eles entendem isso, doutora Aline, que você tá falando, é uma virada de chave, né? Eles acabam dizendo assim, olha, eu me cuidando, tudo mudou. Eu tô vivendo a minha recuperação, eu tô recuperando as ações, tô recuperando os hábitos, tô recuperando, inclusive, o meu funcionamento, tô fazendo um processo de autorreflexão. Então, quando eu faço isso, de fato, né, eu vou tendo efeitos já no meu sistema, pelo menos nas minhas relações. O fato de eu estar cuidando de mim, né, me cuidando, distensiona a minha relação com o outro. Sim. E aí eu paro de ficar ali obcecada por fazer o outro, mudar o comportamento e mudar da maneira com que eu quero, né? Fazer o que eu acho que ele deve fazer. Sim. E aí eu passo a cuidar de mim e mudar a resposta de como eu lido com esse outro. Exatamente. E muitas vezes isso é o suficiente para que o outro comece também a modificar o comportamento dele. Não é no primeiro momento, né? Mas a gente vê que isso acontece. Eu queria só, né, aproveitando o ensejo aqui, para dizer que muitos desses familiares desenvolvem transtornos psiquiátricos ao longo dessa jornada. Sim. Então, muitos desses familiares, pais, mães, irmãos, cônjuges, filhos, em virtude do sofrimento crônico da drogadição daquele indivíduo, eles acabam, por sofrer tanto, por ver a doença evoluir, eles acabam desenvolvendo transtornos ansiosos, transtornos depressivos, quadros de insônia, muitas vezes episódios de pânico. Então, estar buscando, né, um suporte com um profissional consegue muitas vezes separar, olha, isso aqui é do que é a codependência, isso aqui é uma doença psiquiátrica que você desenvolveu em virtude de um sofrimento crônico que vale a pena, né, ter uma abordagem específica, inclusive muitas vezes medicamentosa, para poder aliviar e tratar esses sintomas. Porque se não for tratado, vai acabar cronificando e virando uma doença psiquiátrica que mesmo depois,
né, do tratamento da dependência química, a sequela da doença pode continuar. Perfeito. Então, acho que a gente volta para aquele ponto que o paciente precisa de ajuda, mas a família também precisa, né? Seja para lidar com os comportamentos da pessoa, para ajudá-la, né? Sim. E para ser ajudada também, tá? Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer, né, a presença de Luana, as contribuições, dizer que Luana faz parte da nossa equipe, conduz o nosso núcleo familiar. E foi um prazer ter você conosco, compartilhando, né? Eu que agradeço, é muito bom sempre trocar com vocês. Convidar todo mundo, né, a curtir, a compartilhar, a deixar suas questões, né, se você ficou com alguma dúvida, teve alguma coisa que não ficou clara, ou queria saber sobre alguma coisa, sugerir um tema para o nosso podcast, deixa nos comentários, né, que sempre no episódio seguinte a gente vai levantar as questões que vocês colocam, que vocês comentam, para falar no próximo episódio. Aproveitando aqui, então, né, para agradecer a participação de todo mundo que está nos assistindo, dizer que é muito bom, né, vir falar aqui nesse podcast Vale Viver, né, e esse podcast foi pensado justamente para você, né, que é paciente que está vivendo esse problema, que é familiar que está vivendo esse problema. Claro que profissionais, né, da área técnica terão a ganhar assistindo esse podcast, mas ele foi feito com todo carinho, pensando no paciente e no seu familiar, porque vocês são, no final das contas, aqueles que nós na Vale Viver tratamos. A Vale Viver é uma clínica para tratar pacientes, né, indivíduos que estão vivendo, que estão sofrendo os problemas causados pela dependência química e todos os seus familiares, né, que estão vivendo esse problema juntos. Então, a ideia é trazer algo, né, desmitificando essa questão ao redor da dependência, né, desconstruindo essas ideias, né, errôneas que podem ter e trazendo numa linguagem comum, popular, para que qualquer um que possa nos assistir possa entender o que é que nós estamos falando. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Até o próximo episódio.